gente, para vocês que estavam há muito tempo esperando por um material renovado do Jornal Vila Notícia, eu e o Evaldo, a gente decidiu preparar uma apresentação sobre a gente, sobre o que a gente pensa, né, sobre como foi interessante a questão do jornal na vida de cada um de nós, né? E a gente chegou a esse formato de deixar essa coisa mais descontraída e tal, esse momento aqui na minha casa mesmo, que é o local onde começou desde o início os nossos encontros do Jornal Vila Notícia. E vou começar logo me apresentando, né? Eu sou Antônio Marcos Lima. Aqui na comunidade, geralmente a galera me conhece mais por Antônio, coisa que fora da comunidade, onde eu faço trabalho, porque eu sou designer gráfico e trabalho como ilustrador, geralmente todo mundo me conhece por Marquinhos. É por isso que tem a questão do meu site, que é Mr. Kim, né? Senhor Marquinhos. E a ideia do jornal começou basicamente disso. Isso eu estou falando um pouco mais sobre mim, sobre a minha história, né? Sobre o meu nome. Eu tenho 32 anos agora e no final do ano, agora em outubro, eu faço 33. Pode ser que eu creio que não pareça, né? Mas todo mundo brinca muito com isso. Mas é isso. Eu, Antônio Marcos, Marquinhos, mais conhecido como Marquinhos, e trabalho no projeto do Jornal Vila Notícia. Vou deixar um espaço para o Evaldo também se apresentar. Pois é, né? Evaldo Paulino, estou no projeto desde o início, assim, fui convidado pelo Marquinhos e assim, a gente vem trabalhando desde 2004, não é isso? Desde 2004 a gente começou a elaborar a primeira edição e é muito gratificante, né? Muito gratificante mesmo, porque quando a gente começou, a gente até imaginaria que seria, que teria uma repercussão interessante, mas não a repercussão que teve, né? Hoje em dia a gente fica admirado com o que a gente conseguiu alcançar durante todo esse tempo, né? A repercussão, tese, dissertações de mestrado sendo feitas, a gente participando, pessoas artigos, vindo visitar, né? Pessoas de outros bairros, né, vindo visitar a gente e a gente passa pela comunidade e a comunidade pergunta sobre o jornal, como é que pode participar e isso é interessante, né? Eu tenho 27 anos, né, sou estudante de administração de empresas, né, e o jornal na minha vida ele foi bastante significativo, né? Profissionalmente falando, né? Aumentei muito a minha rede de contatos, conheci outros profissionais dentro de uma área que não é a minha, né, da administração, mas outros profissionais, inclusive empreendedores daqui do bairro, de fora do bairro. E esses contatos pude aprender muito no decorrer desse tempo. Acho que a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito, realmente, com o trabalho, né, com o dia a dia, essa coisa de construir matérias e em busca dos acontecimentos na comunidade, saber, e às vezes os telefonemas, os e-mails que as pessoas mandam para a gente. Então isso favoreceu muito a questão do crescimento do jornal. Que a questão histórica dele foi muito pela questão de eu querer desenvolver algo para a comunidade em cima da linha do que eu queria trabalhar. E que eu sempre trabalhei, que é a parte de design gráfico, né? E uma vez um amigo da gente, meu e do Evaldo, que também faz parte, ou pelo menos fazia até há pouco tempo do Jornal Vila Notícia, o Tassiano Albano, vale sempre lembrar o nome desse amigo, porque ele foi que suscitou a questão da ideia, né? A questão do jornal mesmo, em que inclusive antigamente a gente trabalhava muito essa coisa do outro nome, a gente pensava em outro nome, que era uma coisa muito mais comunitária, que era Nosso Jornal, né? Então, o Nosso Jornal amadureceu, porque era só um protótipo e uma ideia. Aí a gente transformou em 2006, mais ou menos, né, com a chegada do Evaldo, do Sérgio Barros, da Olga Branco, né, e do Hélio Castro e da Lorena, né? Foram pessoas que chegaram para contribuir muito com o jornal e isso foi que fez com que a equipe crescesse e pudesse dar vez a esse nome, que é o Jornal Vila Notícia. A partir do encontro de todo mundo, foi que deu origem a esse nome e aqui foi a primeira edição, né? A primeira edição do jornal, que na ocasião
como vocês podem ver, foi reivindicando uma agência bancária para o bairro, né? Foi um momento muito importante assim, para a gente, porque apesar de ter saído o foco na primeira edição, como esse pedido do jornal para essa agência bancária, nós não fomos atendidos, nem a comunidade, logo de uma vez. Foi para esses outros pedidos e outras edições e tal, para que a gente pudesse dar esse... Interessante que o jornal Vila Notícia, ele nasce, né? Ele nasceu de uma necessidade, né, no bairro de comunicar-se, né? De comunicar, de expressar o que as grandes mídias não colocam, né? Então, por ser um bairro de periferia, um bairro considerado pobre, né, financeiramente, e então a grande mídia só enfatiza o sensacionalismo voltado para a violência e esse tipo de sensacionalismo, né? Então isso gerou uma conversa muito grande, uma reflexão, né, de como seria importante se a própria comunidade tivesse um meio de comunicação, né? Um espaço para comunicar, se expressar. E a gente começou a perceber que a gente tem muita coisa boa no bairro, né? Tem grupos de danças, grupos de teatro, associações que trabalham muito bem essa questão social. Existe um sentimento de colaboração, né, entre as pessoas muito grande, um sentimento de solidariedade. E a gente tem muita gente criativa aqui, né? Então ele nasce dessa necessidade mesmo. E que a gente acredita até que em todos os bairros, não só de Fortaleza, como de todas as cidades, existem pessoas criativas, grupos criativos, mas que precisam dessa voz, né? Desse canal, que seria, no caso, um jornal, que no caso pode ser impresso, e pode ser também site, né? Porque um jornal, na verdade, o importante é ele conduzir, levar as informações daquele lugar, ou de um público mais abrangente, para que todo mundo possa usufruir daquela informação, né? Ou daquelas informações. E foi um grande desafio. Outra coisa que é interessante, o Marquinhos falou de alguns nomes, né? Algumas pessoas que contribuíram muito com a realização desse projeto, e uma coisa que eu gosto de enfatizar são as áreas diferentes, né? O Sérgio faz direito, né? O Hélio, informática, o Tassiano, marketing, eu, administração. Ele já vem do design gráfico. A Olga era a única pessoa que fazia jornalismo na época e depois mudou para pedagogia, né? Então a gente conseguiu, de uma certa forma, unir vários conhecimentos, várias vivências, né, com um foco, que era o jornal. Então isso prova que não é preciso você ter conhecimento técnico naquela área, basta você querer, porque a gente leu muito, pesquisou muito, pedimos opiniões de ajuda a alguns jornalistas ou estudantes de jornalismo que a gente conhece, né? Então isso foi interessante na comunidade. E o que é mais gratificante é quando a gente passa na rua e vê as pessoas perguntando quando é que vai sair a próxima edição, como é que eu posso participar. Então isso é gratificante para o jornal e para todo mundo, né? Assim, para a gente. E assim, a questão do jornal eu acho interessante porque é algo que pode ser criado, como o Evaldo enfatizou, por qualquer grupo, por qualquer tipo de pessoa. E assim, não é que tem que ser tão primoroso para que ele seja realizado e seja lançado. Isso. Até no colégio você pode desenvolver sei lá, numa organização social, né, numa ONG, você pode desenvolver para dentro daquela ONG, dentro de um colégio, dentro de uma faculdade. Então, todos esses locais onde tem grupos que merecem levar alguma coisa para que muita gente compartilhe, é super importante. Tanto que nós já fomos realizar oficinas sobre a questão do jornal, e nós acreditamos muito nessa coisa do projeto, que ele pode ser lançado. Ele é um projeto que a gente até coloca como um projeto, tem um nome, um projeto piloto. Projeto piloto, exatamente. Que é essa linha de você montar um projeto e poder ser lançado para que outras pessoas possam, pode-se dizer, copiar, mas não é nem copiar, é agir da melhor forma em cima daquela linha de projeto. Então a gente acredita que outros bairros, caso precisem, podem estar entrando em contato com a gente, né? Tem um site, o www.vilanoticia.com.br,
que lá tem um pouco da história da gente também, né? E tem a questão das matérias, da cobertura do bairro, da parte esportiva, da parte cultural. Então tudo isso é importante que seja criado e levado para um público. Se você tem esse público, eu acredito que nós acreditamos que já é meio caminho andado para que seja desenvolvido. E não precisa ser essa coisa igual da gente, colorido, então, uma diagramação perfeita. Na verdade, o mais importante está além da perfeição do design, é o que eu sempre coloco, né? E quando você desenvolve algo bonito, é lógico, ele é comprado mais rapidamente. As pessoas querem aderir mais a ele, mas o conteúdo é tão importante quanto, porque quando você adere ao conteúdo e você lê os textos e vê o que tem de bom para te oferecer, aí são aqueles textos que você vai degustar e colocar na sua vida. Então é isso, a oportunidade da comunidade, a comunidade, as pessoas elas precisam, para viver em comunidade, a gente fala em comunidade, na verdade o bairro, eu gosto muito da palavra comunidade porque tem esse sentido de interação, né? Das pessoas interagirem entre si e se comunicarem e tem esse sentido de comunidade, né? Eu acredito que um trabalho como o Jornal Vila Notícia, né, ele abre várias possibilidades para as pessoas desenvolverem talentos, capacidades, né? Isso, que até então elas não sabiam nem que tinham, né? Então o nosso foco, a gente justamente incentivar a leitura, né? Por isso que o Jornal Impresso tem 5.000 atualmente, tem 5.000 exemplares cada edição. Né? É colorido, a gente trabalha muito bem a questão das fotos, né? Muito bem a questão fotográfica. Da valorização do próprio bairro, das pessoas do bairro, né? É isso que motiva. E assim, e a escrita também, é interessante a gente falar porque não é só a leitura, né? Mas a produção escrita. A gente tem pessoas que colaboram com a gente, profissionais da área de português, né? Da letras, que fazem a revisão. Então, a pessoa que escreve para o Jornal da Notícia, ela escreve, manda para a gente tem aquele trabalho de editar, manda para a revisão e a revisão devolve, a equipe de revisão devolve o texto, revisado, com as observações, os erros de português e tudo, as sugestões de onde pode melhorar. Então acaba que a pessoa que escreve, ela está também aprendendo, é um espaço de aprendizagem também, né? Aprendizagem não só sobre a cultura do bairro, sobre o que está acontecendo no bairro de interessante, mas um aprendizado de uma forma mais lúdica, um aprendizado também do português, né? E, enfim, de outras questões que as pessoas podem levar para a vida pessoal. Tanto que um exemplo muito bom para isso foi quando nós ficamos sabendo que um colégio, que poderia ser motivacional para outros colégios, estavam utilizando o jornal dentro da sala de aula para pontuar matéria, né, pautar as matérias e estar sendo lido. Foi mais ou menos isso. Foi. Inclusive um cursinho também, né, um cursinho pré-vestibular. Eu estava fazendo na época, cursinho pré-vestibular na UFC e eu vi um texto do jornal, né, me deparei, fiquei até surpreso, um texto do jornal para ser estudado na aula de português. Então eu fiquei muito feliz, assim, falei com o professor e tudo. Então é interessante. E a repercussão que ele teve também deixa a gente muito feliz, né? Em 2010, a Intercom, vocês são da área assim, para quem é da área da comunicação, é um evento muito importante, né? Então na Intercom de 2010 foi publicado um artigo, né? A professora Erotídia Honório publicou um artigo falando sobre o jornal e apresentou em Caxias do Sul. Então, de repente, a gente queria mostrar um pouco do Vila Velha para a cidade, né? E para outros bairros, mas a gente pensava que ia ficar ali, entre o Vila Velha, o bairro Vila Velha e os bairros adjacentes. E aí, de repente, alguém leva o nosso projeto para o Rio Grande do Sul, né? Para um evento onde tem mestres e doutores e profissionais do jornalismo, né? Então isso a gente ficou muito feliz, né? E também a gente participou do 7º Encontro de História Nacional, Encontro Nacional de História da Mídia, né? Que foi aqui em Fortaleza. Fomos convidados também. E aí a gente teve a oportunidade de em cada kit,
do encontro, tinha também um exemplar do Vila Notícia, então foi uma oportunidade que a gente teve para mandar o jornal para vários estados, assim. E até hoje a gente tem alguns contatos, pessoas de outros estados, né, da UFPE, né, lá de Pernambuco, tem pessoal de Minas, São Paulo, na PUC, né. Então, a gente tem contato no Brasil inteiro com um projeto que nasceu aqui, né, em conversas de calçadas, né, a gente costuma até brincar, né, que em conversas de calçada a gente surgiu esse grande projeto. Uma coisa que a gente está tomando agora, na verdade, criando e já pegando esse ponto do que o Evaldo colocou, é a questão de ir em busca dessas pessoas que estão em outras cidades, né? E até em outros países, como um amigo do Evaldo, que sempre acessa de onde é, qual país? Ele está em Moscou, né? Moscou. Então tem um dos amigos que colaborou com a gente, que é o Flávio. Ele está no Rio de Janeiro com a esposa, então tem muitas pessoas que são do Vila Velha e estão morando fora por outros motivos. O Evaldo pode até falar um pouco mais sobre esse link. E aí assim, a gente teve a ideia, eu estava conversando, muitas pessoas interessantes assim, que gostariam de participar do jornal, moraram muito tempo no Vila Velha e o bairro, né? Gostam muito, né, do bairro. E admiram o jornal, têm uma certa admiração pelo jornal, queriam participar, mas estão longe. Então, a gente estava pensando em outros estados e até em outros países, né? A gente tem atletas, a gente tem... bailarino, né? No caso do bailarinos e tal. Então, surge o Paradeiro, né? Que é um espaço dentro do Jornal Vila Notícia onde a gente vai falar um pouco dessas pessoas, qual o paradeiro dessas pessoas, o que é que elas estão fazendo da vida, o que foi, estão realizando seus sonhos, o que foi que deu certo. Tem vontade de voltar para o bairro? Tem vontade de voltar e o que foi que essa passagem pelo bairro Vila Velha, que foi que possibilitou ela, se foi importante na vida dela. Então esse espaço dentro do jornal vai ser muito importante para a gente manter esse contato e um pouco até de resgate, né? As pessoas têm famílias aqui, têm amigos. Trazer mesmo, para que as pessoas possam sentir que elas ainda fazem parte, né, diretamente do bairro, né, como sendo delas, né? Isso. Então, assim, a gente tem o Jornal Vila Notícia como um projeto muito importante, não só para a comunidade, mas assim, para a comunidade, mas principalmente para a gente que faz esse projeto acontecer, que vai atrás. Uma experiência muito rica, sabe? E inclusive as primeiras edições a gente teve um trabalho muito grande, porque a gente não sabia muito, não tinha experiência nenhuma, sabia muito o que fazer, como nem sabíamos como ia captar a questão da verba, né? Porque dinheiro. Geralmente a gente tinha um impasse. Quando a gente chegava com o impresso, né? Na verdade uma prova do impresso, para apresentar para a pessoa que ia investir, que no caso seria o comerciante local, ele achava que, poxa, mas não saiu a primeira, então como é que eu vou apoiar se não saiu a primeira? Como é que eu vou acreditar nisso? Então, e na verdade o que a gente buscava era exatamente essa contrapartida dele, esse apoio, né? Então foi meio complicado, porque enquanto não saía a primeira edição, para a gente captar recursos para a primeira, foi muito ruim, né? Foi muito difícil. Mas depois já foi se tornando mais fácil. Começamos a ter mais a questão dos parceiros que acreditaram mais na gente. Posso até citar a prefeitura, né? Colaborou muito com isso. E uma série de outros parceiros que foram aparecendo e foram apoiando na questão do projeto, né? Então pronto. O Jornal Vila Notícia é um pouco disso que a gente tentou falar aqui. Outra coisa também que é interessante dizer é que assim, a gente é uma associação, né, sem fins lucrativos, é uma ONG sem fins lucrativos, e que a gente tenta trabalhar com todas as organizações que a gente tem na comunidade. Não tem aquela associação, aquela ONG trabalho isolado, não. O jornal ele vem como quebrar muitos paradigmas, né? Fazer uma união, né, de tudo isso. Isso, tentar unir mesmo, porque a gente percebe
dentro do bairro Vila Velha, a gente tem o que? 65 mil pessoas aproximadamente, segundo a última pesquisa do IBGE. Isso. E a gente tem mais de 50 associações cadastradas. Assim. O SESC fez uma pesquisa há 1 ano e meio mais ou menos e verificou que tinha mais de 50 associações cadastradas e funcionando. Agora, o que acontece muito na nossa comunidade, a gente acredita que em várias, é esse negócio de cada associação trabalha de forma separada. De forma separada. E aí o Jornal Vila Notícia ele vem trazendo uma nova proposta, né? De que tal se vocês unissem forças e trabalhassem juntos. E aí a gente tenta fazer muitas vezes reuniões, né, com os líderes para ver se a gente consegue unir força, né? Unir mesmo, transformar o bairro numa comunidade. Né? Então isso é interessante, isso que é uma das coisas mais importantes. Hoje a gente está trabalhando, a nossa última edição, a gente já vem trabalhando com o papel reciclado, né? Para trabalhar com essa questão da consciência ambiental, mesmo sendo mais caro e a gente não tem a gente não tem fins lucrativos, então torna mais difícil, mas a gente vai pagar por isso. Né? Então são 5 mil exemplares, como eu já disse. A gente distribui, a distribuição é feita casa por casa, né? Então a gente distribui o jornal nós mesmos, saímos nas ruas distribuindo e organizamos o mapa bem direitinho. E é interessante falar que eu vejo durante esse tempo, a gente tem tido alguns contatos com universitários de outros estados até. E a gente vê muito esse tipo de projeto saindo das universidades para a periferia, para os bairros, né? E o interessante aqui é que aconteceu diferente. A comunidade está levando esse projeto para as universidades, né? Para as faculdades. Então hoje muitas faculdades daqui da cidade e universidades chamam a gente para falar um pouco, participar de alguns seminários, de alguma mesa redonda, né? E que esse tipo de trabalho hoje é visto já como empreendedorismo. E nós somos empreendedores sociais, né? A pessoa levando, eu sou da área da administração, então a gente vê muito a questão do empreendedorismo voltado para o lucro, centralizado, né? E a gente defende esse empreendedorismo social, que é empreender, é usar, né? Investir tempo e dedicação em um projeto que vai beneficiar não só um grupo, não só uma pessoa, uma comunidade, né? Mas toda uma comunidade. E a gente tem uma comunidade de 65 mil pessoas. Então quando um comerciante do bairro anuncia no jornal, né, a gente está possibilitando aqui que as pessoas tomem consciência de que aquele produto ou serviço está disponível no bairro, então ela não vai se deslocar para outro bairro, para um shopping de outro bairro, né, ou até mesmo para o centro, para adquirir aquele produto que poderia estar sendo adquirido ali no próprio bairro. Então aí a gente tem um capital girando mais dentro do bairro, internamente, né? Mais internamente, e a gente evidencia muito isso, essa importância de valorizar o que é nosso, o que é feito pela comunidade, né? E essa conquista que o Marco falou, na primeira edição a gente teve essa reivindicação, que era uma coisa muito falada na comunidade, que era a questão da agência bancária, e a gente conseguiu, a nossa matéria, as matérias que a gente fez reivindicando isso, ganhou uma repercussão muito grande na cidade, né? E a Câmara, né, Municipal enviou uma proposta para o Banco Central e tudo para que fosse avaliado, o Banco Central avaliou e aprovou, e hoje a gente tem uma agência bancária, né, na avenida mais movimentada, onde tem mais comércio, que é a Avenida Mozart Lucena, aqui no Vila Velha. Então, e isso foi uma conquista muito grande, né? A gente diria, não do jornal, né, mas da comunidade. O jornal ele possibilitou isso. Agora a gente está lutando por outras questões também. A gente evidencia, é interessante falar que a gente
evidencia o que há de bom, mas a gente não deixa de falar também daquilo que precisa ser melhorado. Perfeitamente. A gente fala da parte cultural, mas a gente também reivindica a parte de saúde, questão de posto de saúde que não foi concluído, né? nem começaram as obras, mas a gente está sempre pautando informações que são benéficas, muito benéficas, enriquecedoras, mas que também são críticas, né? A gente pode criticar, então a gente se dá ao luxo para criticar também muito do que não está sendo feito. Então é basicamente isso, a história do Jornal Vila Notícia, resumidamente, é basicamente essa, e a gente espera que todo mundo que esteja aí assistindo goste. Né? Então pronto, o que eu queria dizer para vocês é que se você tem vontade de realizar algum projeto, seja com comunicação ou não dentro da sua comunidade, ou no seu trabalho, ou na sua escola, né? Acredite porque hoje em dia, né, com essa correria toda, né, essa correria, a sociedade frenesi, que a gente né? vive, isso, a sociedade te falando para correr, para estudar, para trabalhar, para concorrer com quem está do teu lado e tudo, isso tudo acaba nos distanciando um pouco de valores, né, de valores importantes, e inclusive o quanto é prazeroso estar junto, trocar uma ideia ali junto. Então acredite, vai em frente, sempre tem pessoas dispostas ali, às vezes esperando uma pessoa dar o primeiro passo, né, e para realizar isso. Então a gente, né, queria passar essa mensagem para você: acredite, invista, né, e seja um empreendedor social. Aquela coisa de ser espectador não basta, né? Tendo alguma dúvida, eu acredito que eu posso fazer das minhas palavras a do Evaldo e a deles a minha, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, mandem e-mail pra gente, que é bem facinho, né? vilanoticia@gmail.com. Então a gente responde qualquer e-mail que for mandado pra gente, pode ter certeza que a gente responde. E acessem o site e curtam lá a fanpage, viu? Fica do lado. E aí a gente pode até marcar um encontro mais contraído e tudo, e bater um papo, trocar uma experiência. Vai ser bem legal, viu? Então é isso. Até a próxima. Foi um prazer.